E aí, meu amigo Maker, seja bem-vindo de volta ao canal DSF Eletrônica Maker. Meu nome é Diogo Farias, criador de conteúdo para esse canal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função Milis. É uma função nativa da IDE Arduino, muito aplicável a ESP32 e bastante importante. Mas antes de entendermos de fato o Milis, vamos contextualizar um pouco a ideia. Imagine que você de repente peça que a sua avó faça um bolo para você. Imagine que essa então é a atividade principal dela naquele momento. Só que de repente você resolve dizer à sua avó que ela tem que ficar sentada em frente ao forno enquanto esse bolo assa. Talvez não seja muito interessante fazer isso. Sua avó vai ficar muito brava com você. Bom, afinal de contas, ela sabe que não precisa ficar parada na frente do forno. Existem ferramentas como, por exemplo, um timer de cozinha, um simples timer de cozinha, que ela pode configurar para o tempo necessário e assim que der o tempo de assar o bolo, ela vai poder voltar e tirar então esse bolo do forno sem precisar ficar perdendo tanto tempo. Afinal de contas, a sua avó é muito ocupada e tem outras coisas para fazer, então ela pode aproveitar esse tempo. Talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com a ESP32? Bom, a ideia é mais ou menos a mesma. Imagine que a ESP32 está chegando aí para fazer os trabalhos do dia a dia, os trabalhos de um microcontrolador. E aí você de repente pensa que ela tem que fazer coisas como a leitura de um fluxímetro, o controle de um motor, tem que monitorar a pressão de um sistema, ainda tem que ficar monitorando a luminosidade. Só que para fazer essas tarefas, ou entre essas tarefas, uma tarefa e outra, você coloca um delay. Então você vai fazer uma ação, colocar um delay, só que você precisa fazer outras ações. Bom, a ESP32 vai ficar aterrorizada. Afinal de contas, lembra quando a sua avó não queria ficar sentada na frente do forno, parada? A ESP vai entender a mesma coisa. Você vai estar gastando um tempo de forma burra. Ela vai ficar travada, com o programa travado em um determinado ponto, e esse tempo poderia ser utilizado para fazer outras coisas. Então, para isso, nós vamos utilizar a função Milis. Essa função ela é nativa da IDE Arduino. E vamos pensar assim que você liga o seu microcontrolador, ela começa a ser incrementada, ou seja, ela vai começar a contar o tempo, de 1 em 1 milli, por isso até aí o nome função Milis. Bom, dessa forma, é como se ela fosse uma espécie de reloginho, de timer de cozinha, que a ESP pode ir setando para fazer tarefas. Então assim que esse timer dispara, né, a ideia é que assim que ele avise e ficou pronto, passou aquele período, ela vai verificar ação por ação. Então assim ela consegue fazer coisas em paralelo, ganhando muito mais tempo. Mas vamos a um exemplo, acho que fica mais fácil para que você possa entender. Antes de falarmos do código em si, vamos falar aqui do circuito. Então para esse programinha exemplo, nós vamos utilizar 5 LEDs. A ideia aqui é que nós tenhamos 3 LEDs que vão representar um semáforo simples, a ideia da troca do vermelho, verde e amarelo como um semáforo de carro. E nós teremos aí um outro LED, o LED RGB. Nós utilizaremos o vermelho e o verde para simbolizar a ideia do semáforo de um pedestre. Então nós teremos aí um semáforo do carro girando normalmente, né, o vermelho, verde e amarelo. Teremos o semáforo do pedestre que vai trabalhar em paralelo. Só que aí nós criaremos subfrequências para que você possa observar a função do Milis. Então vamos ao código. Então pessoal, nesse código aqui nós fizemos da seguinte forma. Aqui no mapeamento de hardware, eu estou chamando de LED YC, o C aqui de carro, né? O Y de LED yellow, amarelo. Então eu estou usando a GPIO 4 para o LED amarelo do carro, GPIO 5 para o verde, a GPIO 18 para o LED vermelho para o carro. Estou usando a GPIO 15 para o LED verde do pedestre e a GPIO 2 para o LED vermelho do pedestre. Logo aqui embaixo nós estamos declarando aqui algumas variáveis globais. Então, para que nós possamos utilizar o Milis, segundo até o próprio site do Arduino, a IDE,
nós precisamos usar variáveis do tipo unsigned long. Então, para isso, nós criamos 3 variáveis: tempo atual, tempo anterior e intervalo. Lembrando que apenas o intervalo nós colocamos um valor igual a 100. Temos aqui também 2 variáveis do tipo inteira. Uma nós estamos chamando de conteTempo, e para ela nós estamos atribuindo 0, e conte500, e para essa também estamos atribuindo 0. Criamos aqui 2 variáveis booleanas, uma chamada x e a outra chamada y, também de valor igual a 0. E criamos aqui embaixo algumas variáveis booleanas que nós chamamos de ledRC, ledGC, ledYC, ledRP e ledGP. Essas variáveis nós iremos fazer relação com os pinos de saída. Logo na sequência, nós estamos declarando aqui o protótipo das funções auxiliares. Então, para esse programa, nós criamos 4 funções auxiliares. Uma nós denominamos setup inicial, a outra temporizador, logo na sequência seleção de cor e a última será saídas. Então aqui no nosso void setup nós sempre executamos a função que nós chamamos aí de setup inicial, essa função auxiliar aqui em cima. E no nosso ciclo infinito, no nosso void loop, nós estamos executando 3 funções na sequência, que é a temporizador, seleção de cor e saídas. Então vamos ver o que cada uma dessas funções auxiliares fazem. A função aqui chamada de setup inicial, nós estamos configurando todos os 5 pinos que utilizaremos, na verdade as 5 GPIOs, como saídas. Então perceba que LED YC pin é uma saída, LED GC pin também é uma saída, LED RC pin é uma saída e LED G pin também é uma saída, assim como LED R pin. Aqui a função temporizador, que ela é chamada logo na sequência aqui do nosso void loop, ela vai fazer o seguinte. Então eu vou colocar aqui na função temporizador. A ideia é a seguinte. Vamos colocar aqui, fica fácil para vocês enxergarem. Toda vez que o programa passar por essa função, ele vai pegar milis, que vai ter um valor que nós no momento não conhecemos, mas a ideia é a seguinte: assim que ligamos o programa, o valor milis ele vai ser incrementado e nós iremos atribuir esse valor para a variável tempo atual. Então o mesmo valor de milis caberá aqui em tempo atual. Aqui nós estamos fazendo a seguinte condição: se tempo atual menos a variável tempo anterior for maior ou igual a intervalo, vale lembrar que nós dissemos lá em cima que a variável intervalo ela tem o valor 100. Então, se tempo atual menos tempo anterior for maior ou igual a intervalo, esse if aqui será executado. Pois bem, a ideia aqui nesse if é que a diferença entre tempo atual e tempo anterior seja de 100. Se a diferença vai ser igual a 100, então nós criamos aqui um evento que vai acontecer a cada 100 milissegundos. Porque vamos pensar que tempo atual começou valendo 0. Então 0 menos 0 não é maior do que 100. Agora, quando essa função milis atingir, por exemplo, o valor 100 e ela atribuir esse valor para tempo atual, então vai ser 100 menos 0, que foi o primeiro valor atribuído para essa variável, será maior ou igual a 100. Então ele vai executar o que está aqui dentro. Vale lembrar que assim que esse if começa a ser executado, tempo anterior, que é uma segunda variável, recebe o valor da variável tempo atual. Então, nessa nossa hipótese, dizendo que essa variável atualmente estivesse valendo 100, então esse 100 vai ser atribuído para o tempo anterior. Sendo assim, esse if ele só será novamente verdadeiro quando a função milis atingir 200, porque a gente teria 200 menos 100. Como aqui embaixo as duas variáveis novamente recebem o mesmo valor, aliás, o tempo anterior recebe o valor de tempo atual, então vai valer 200. Então o próximo evento vai acontecer só quando a milis estiver valendo 300 e assim por diante. Então imagino que você tenha entendido que a ideia desse if aqui
é garantir intervalos a cada 100 milissegundos. Muito bem, toda vez que isso acontece, o que nós estamos fazendo aqui dentro do nosso temporizador? Nós estamos pegando a variável x e invertendo ela. Então, o x vai ficar trocando entre 0 e 1 a cada 100 milissegundos. Na sequência, nós estamos incrementando a variável conte-tempo. Então, a cada 100 milissegundos, ela será incrementada. Nós colocamos aqui a seguinte condição. Se conte-tempo for maior que 180, esse conte-tempo vai voltar a 0. Então, se ele vai contar de 0 a 180, a ideia aqui é que nós iremos contar 19 segundos. Então, de 0 a 180, nós vamos ter uma contagem aí de 19 segundos. Lembrando que a cada 10 incrementos, essa variável ela vai ter feito um incremento de 1 segundo. Aqui embaixo, nós temos a variável conte 500 mais mais. Tá? Essa variável também vai receber um incremento a cada 100 milissegundos. Mas nesse caso, quando ela for maior que 4, né? Ou seja, quando ela for 5, ela volta a 0 e a variável y ela vai receber aí o seu valor oposto. O que vai acontecer então? Eu vou garantir aqui que a cada 500 milissegundos o y ele troque de valor. Então aqui eu vou ter o x trocando de valor a cada 100 milissegundos, vou ter o y trocando de valor a cada 500 milissegundos e vou ter uma outra variável que está contando de 0 até 180. Então qual que é o objetivo disso? Bom, aqui na sequência nós temos a função seleção de cor. E aí começa a fazer sentido. Vou descer aqui na função seleção de cor, que vai ser assim, enquanto a variável conte-tempo for menor que 50, nós vamos atribuir 1 para o LED GC e 1 para o LED RP. Então, mais para frente, você vai ver que nós estamos vinculando essas variáveis aos LEDs fisicamente. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aí é que vai ficar verde para o carro e vai ficar vermelho para o pedestre, enquanto essa variável conte-tempo for menor que 50. Quando essa variável for maior ou igual a 50, mas ainda for menor que 80, então nós vamos mudar aqui, vai ficar o YC valendo 1 e o RP valendo 1, ou seja, a ideia é que fique amarelo para o carro e fique vermelho para o pedestre. Na sequência, enquanto essa variável conte-tempo for maior ou igual a 80, mas ainda assim menor que 120, o LED vermelho do carro vai ficar aceso e o verde do pedestre vai ficar aceso também. Quando a variável conte-tempo for maior ou igual a 120 e conte-tempo for menor que 140, vai ficar vermelho para o carro. E agora, olha só que interessante, para o pedestre, nós vamos ter aí a variável y. Se você se lembrar, essa variável y, ela troca a cada 500 milissegundos, ou seja, você começa a ver aí o vermelho do pedestre começar a piscar de uma forma um pouco mais lenta. A ideia é que avise ao pedestre que o tempo para a travessia da rua já está acabando. Agora, quando a variável conte-tempo for maior que 140, maior ou igual a 140, então nós estamos atribuindo o vermelho para o carro e para o vermelho do pedestre nós estamos atribuindo o x. Se você se lembra, o x troca de valor a cada 100 milissegundos, ou seja, você vai começar a ver o vermelho do pedestre piscando cada vez mais rápido. Isso vai indicar para ele que o tempo de travessia está acabando. Bom, você vai se lembrar que o conte-tempo ele vai contar até 180, depois ele volta para 0, o que vai fazer com que esse processo seja reiniciado. A última função, vou voltar aqui em cima, a última função que é executada é a função saídas. Essa função saídas está aqui embaixo. E aí nós estamos atribuindo aos pinos as respectivas variáveis. Então aqui é simplesmente para que você veja
funcionando, né, fisicamente na placa. Vale lembrar também, pessoal, que esse código eu vou deixar disponível para download na descrição do vídeo. Então, caso você queira fazer o download, é só dar uma olhadinha na descrição. Agora vamos colocar esse código para rodar. A gente vai gravar o código e aí logo na sequência nós vamos observar o funcionamento dele. Aqui, pessoal, mais uma vez, né, como vocês podem observar, nós fizemos a montagem, a conexão entre os LEDs e a nossa ESP32, e aí você está observando o funcionamento, né, dos nossos LEDs conforme descrito. Então, você vai perceber aí, ó, esse LED RGB, ele está simbolizando o pedestre, e esses outros 3 LEDs estão representando aí o semáforo do carro. Então você percebe que está amarelo para o carro, ó, vermelho para o carro, verde para o pedestre. Ficou vermelho para o pedestre, piscando um pouco mais devagar, agora mais rápido. E aí recomeça a contagem para o carro. Tudo bem? Espero que você tenha entendido aqui essa aula. Obrigado aí por ter continuado comigo, ficado até o final. Se você gostou e entendeu, deixa um like aí, não deixa de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.